Pessoal, tá vendo esse Camaro aqui? Em um mês trabalhando pela internet eu consegui o valor dele. Dá uma olhada aí. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda tá começando. Tá bom assim? Pra começar o dia? Cara, olha só isso. Há 2 meses atrás eu mal sabia mexer no Facebook. Olha só meus resultados. Mais de 7 mil reais em vendas trabalhando em casa pela internet. Tudo isso eu aprendi com o João Pedro. Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Fez para vocês lá, a Nação. E uma pena que essa foto eu não estou vendo aonde que eu estou aqui, só tenho a minha imagem, não tem a imagem de vocês, só a voz. Mas não vai faltar oportunidade para a gente ver essa foto aí. Um beijo para você, tudo de bom. Mas depois nós vamos te fazer o Zico uma foto com o Sormani, para ele também ter o outro lado da medalha, para ele ver também que a vida não são só rosas, há espinhos também. Sormani, faça a sua pergunta para o Arthur Antunes Coimbra, Sormani. Benja, que prazer que é falar com o Zico, né? Eu vi o Zico jogar desde que ele começou no Flamengo, garoto ainda. Aliás, em 74, muita gente defendia a presença do Zico na Copa da Alemanha. Ele era um garoto ainda. Muita gente dizia que faltou audácia, faltou coragem ao Zagallo para levar o Zico. Em 74, ele vai em 78. Mas em 74, muita gente já pedia o Zico na seleção brasileira. Como aconteceu na Argentina também, em relação ao Maradona, em 1978. Mas, enfim, um grande jogador, o rei do Maracanã, o rei do Brasil inteiro, e uma figura muito importante dentro da história do futebol brasileiro. Agora, Galinho, é o seguinte, confetes à parte, eu quero que você me responda, mas assim, ó, explicando por quê. Qual Flamengo é melhor, o seu ou o atual? Nossa, mano, obrigado aí por tudo. Realmente, como a gente em 74 estava jogando o Campeonato Brasileiro no primeiro semestre, foi o ano até, inclusive, que eu ganhei a bola de ouro do placar. E muita gente pediu, mas o Zagallo teve outras opções. E eu, inclusive, naquela época, tinha uma lista de acho que 40 ou 44 e eu fiquei nessa lista. Mas tudo bem, a gente tem que respeitar sempre as decisões do treinador. A tua pergunta, eu não posso fazer comparação, quem é melhor. Eu acho que são situações totalmente diferentes, momentos diferentes, épocas de tipo de jogo diferente, adversários diferentes, estrutura de trabalho diferente. Então a gente não pode comparar épocas. O que eu torço é para que esse time continue vencendo, porque fazendo isso vai dar alegria ao patrimônio maior do Flamengo, que é a sua torcida. Então isso para mim é que é importante. O Flamengo, por exemplo, não gastou um tostão com aquele time, porque foram todos formados ali. E eu não tenho dúvida que muita gente passou o pão que o diabo amassou para poder conseguir treinar. Eu vou te dizer, acabei de falar que eu quase saí porque o clube não queria dar um almoço. Então, naquela época as coisas eram diferentes. Você tinha que ter muita paixão mesmo, muita força e determinação para superar aquilo. Gente que fazia 2, 3 horas de ônibus, vinham de outras cidades para poder treinar. E daquele time campeão do mundo, você tinha um time 11 que foram formados no Flamengo. Eu posso te dizer, Cantarelli, Leandro, o Figueiredo, Moser, Júnior, Andrade, Adílio, eu, Tita, Nunes e Anselmo, porque muita gente não sabe, mas o Nunes era da nossa época também. O Nunes era
Foi um jogador que estava na equipe juvenil nossa. E depois é que ele foi lá para Sergipe ou para Recife, não sei. Então, cara, não é fácil. Agora, esse time que o Flamengo fez agora é um time todo que o Flamengo gastou uma baba para poder formar esse time. Todos eles estão correspondendo. Ainda até mesmo um treinador. Então, eu acho que como é que você vai comparar uma situação dessa? Né? A gente, nos anos 80, no segundo semestre, que foi o ano maravilhoso, que a gente ganhou tudo, disputamos Libertadores, Campeonato Carioca, que naquela época era totalmente diferente dele. A gente teve uma decisão de 3 jogos com o Vasco. Antes do Mundial, para o Mundial, a gente teve um mês de 7 decisões. E a gente não tinha campo para treinar, a gente treinava no campo 2 do Flamengo, que era um campo society de terra, que os médicos ficavam apavorados e a gente dizia, pô, doutor, todo mundo jogou pelado aqui, todo mundo sabe jogar nesse campo, a gente vai treinar aqui mesmo, por que a gente vai sair? A gente jogava de 3 em 3 dias, era jogo, jogava, descansava um dia, fazia recreação, jogava no outro. Então, como é que você vai comparar uma situação dessa? Não há condição de comparação. Aquele time nosso era uma seleção brasileira, com certeza. Então, eu acho que chega a ser injusto você fazer esse tipo de comparação de quem é melhor. Esse time é muito bom, pode inclusive ganhar muito mais do que nós ganhamos. Por exemplo, essas Copas, Recopas, Supercopa, isso aí a gente não tinha na época, então a gente não tinha como ganhar. Você não pode fazer comparação desse título desse jeito, porque eram períodos diferentes. Né? Os campeonatos eram de grupos, eram mata-mata, que é complicado, não é um campeonato de pontos corridos, onde a maioria das vezes o melhor time ganha disparado. E o nosso não, pô. Nós pegamos um brasileiro que a gente tinha um grupo que era Flamengo, Atlético Mineiro, Internacional e Corinthians. E todos os jogadores brasileiros jogando no Brasil. Então, o que eu quero dizer, eu estou valorizando o momento que a gente viveu no Flamengo, sem desvalorizar esse momento que é excepcional e que é um time fabuloso, um time que se encaixou e está dando alegrias para todos nós. Antes do Mano fazer, Mano, só para não perder o gancho, o Mano vai fazer a próxima pergunta pro Zico. Ô Zico, até onde esse time do Flamengo atual depende do Jorge Jesus? Cara, é questão de hábito, né? É questão de você estar acostumado com um tipo de comando. Não é fácil, não existe comandante igual, existe um melhor, um mais ou menos, um bom, um excepcional. Eu acho que esse comando do Jorge Jesus encaixou em todos os momentos de todos os jogadores. Porque jogadores que já estavam no Flamengo, mas não estavam com naquele ritmo que se esperava. As cobranças no Flamengo são muito grandes. O Jorge Jesus fez. Eu acho que o grande valor do Jorge Jesus foi ele fazer os jogadores entenderem o que é o Flamengo, o que representa jogar no Flamengo, qual a importância do Flamengo. É só você ver o respaldo que a torcida dá. Cada jogo que tem no Maracanã, jogos simples, quando é time pequeno, tem 60, 70 mil pessoas no Maracanã. E só não tem mais porque não tem espaço, senão teria. Então, ele fez entender isso. Os jogadores que vieram desacreditados, jogadores que estavam na Europa, que talvez não tivessem um bom reconhecimento, vieram e ganharam a confiança, ele deu confiança a esses jogadores. Então, tem que saber, por exemplo, havendo uma mudança, o que chegar vai ter essa mesma confiança, vai passar essa mesma confiança para a equipe. A possibilidade deles sentirem a diferença é muito grande. Agora, são jogadores maduros, jogadores experientes, já passaram por diversas situações e a gente sempre espera, porque essas mudanças acontecem no futebol e
e cada um tem que seguir o seu destino. Então, você vê que jogadores daquela, ninguém conhecia aí o Pablo Mari, e agora ele está no Arsenal. E o Flamengo foi lá e conseguiu equilibrar com 2 jogadores que são excelentes, como o Léo Pereira e também o Gustavo Henrique. Então, eu acho que isso é grande visão de futebol, mas não impede ninguém do ir e vir. Então, eu acho que será uma perda, mas pelo plantel que tem, pode-se dar seguimento àquilo. Que não pode haver assim, aquele melindre. Eu não vou dar seguimento, e para darem mérito ao Jorge Jesus, por ele ter feito isso tudo. Eu vou seguir na minha filosofia. Aí você muda tudo, aí esse que pode ser o principal problema. Ô, mano, faz sua pergunta para ele, Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Grande Zico, um abraço para ele aí. E para quem não conhece, o Zico é um cara muito sangue bom mesmo, viu, Benja? Eu tive a oportunidade de conhecer o Zico e eu vi, particularmente, pessoalmente, uma vez só na minha vida. E foi um cara muito atencioso comigo, lá no CFZ, quando eu estava fazendo uma reportagem para o Fox Sports. Baita cara, sangue bom. Mas, ô Zico, já que você está falando a respeito do Flamengo atual, o Flamengo foi mais uma vez campeão brasileiro ano passado. Inclusive, você deu uma declaração parabenizando mais um título, o heptacampeonato do Flamengo, e isso caiu como uma bomba lá em Recife. Inclusive, até o próprio Estevão Soares aí acabou rebatendo a sua declaração. Ele era o capitão do esporte naquele ano de 87. Nunca vai morrer essa discussão daquele título de 87, Zico? O Flamengo é heptacampeão mesmo? Heptacampeão, mano. Um grande abraço para você aí, tudo de bom, prazer. O Flamengo, na minha concepção, é o heptacampeão, porque se eu te perguntar se eu for fazer uma pergunta para você, você lembra dos resultados dos jogos do Sport contra Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Inter, Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro? Você lembra o São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos? Você lembra o resultado desses jogos? Não vai lembrar, né? Porque não existiu. E na cabeça do Brasil inteiro, esses times aí são da primeira divisão ou da segunda? Então eu acho que é aquela coisa, eu sempre falo que isso é aquela coisa de que a gente sacaneia Portugal, a piada de português. Você vai contar lá que o time da segunda divisão tinha que disputar com o time da primeira, nego vai chacoalhar o Brasil, né? Então eu acho que foi isso que aconteceu. Uma questão de vaidade, de milindres da direção, uma briga que teve na época do Márcio Braga com o Ricardo Teixeira, e infelizmente aconteceu toda essa bagunça. A CBF não queria fazer o campeonato, os clubes resolveram fazer, e depois, quando a CBF viu que estava rendendo muitos frutos a competição, porque eu acho que naquele sistema, parece que até hoje é a maior média de público da história do futebol brasileiro, não tenho certeza, mas naquele tamanho, naquela proporção. E aí a CBF, no meio da competição, criou um sistema meio doido, né? E ainda mais que naquele que eles disseram que era o jogo final entre Guarani e Sport, ninguém sabe o que aconteceu. Foi um negócio de, sei lá, disputa de pênalti, que muitos jogadores que participaram daquela época até brincavam com isso, como se tivesse sido uma coisa que a gente arranja em jogo de pelada. Não, tá bom, fica por aqui mesmo, esse negócio é isso. Enquanto que a nossa decisão com o Internacional ficou vista e sagrada para o Brasil inteiro, para a imprensa inteira, do Brasil inteiro e do mundo, para quem quisesse ouvir e ver. Então, como é que eu não vou me sentir campeão daquela forma? E ainda mais, foi um ano para mim de muito problema, porque no jogo contra o Santa Cruz eu rebentei de novo o meu joelho e joguei os 2 jogos contra o Atlético e contra o Inter com o joelho arrebentado, tendo que fazer uma cirurgia. No dia seguinte, 8 horas da manhã, eu estava em Minas operando mais uma vez o meu joelho. E como é que eu vou achar que não sou campeão?
tá de brincadeira, né? Isso é, pô, coisa de doido. Então, esse título, desculpe, mas ninguém tira de mim, não. Né? E se quiserem brigar comigo, me desculpe, não tenho nada contra o esporte, não tenho nada contra a torcida do esporte. Todas as vezes que eu fui lá, sempre fui muito bem recebido. Então, não tenho nada contra eles, acho que eles estão lá no direito, porque as pessoas passaram para eles essa verdade. Então, que fiquem com a verdade deles e eu fico com a minha, né? E a gente aqui no Flamengo fica com a nossa. Inclusive, hein, Galo, se eu não me engano, daquele time de 87 do Flamengo, se eu não estiver enganado, 10 jogadores dos 11 foram para a seleção brasileira, não é isso? Exatamente, só o Ailton que não. E 5 foram campeões do mundo em 94. O Jorginho, Leonardo, Zinho, Bebeto e Aldair, que era a reserva. Então, você vê como é que era, né? Aquele time é um dos maiores da história do Flamengo, porque tinha um jogador, era uma seleção brasileira. Você vê, Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho, Leonardo, Zinho, Andrade, Bebeto, eu, Renato e mais o Ailton. Então, cara, agora, aquele time só jogou aquele ano, porque muitos de nós estávamos já terminando a carreira, com problemas maiores e tal, não jogamos muito tempo juntos, mas eu considero, depois do de 81, esse o segundo melhor time da história do Flamengo. Melhor até que esse atual? Cara, tô falando que eu joguei, né? Cara, quer aprender como que eu faço para ganhar mais do que um parlamentar aqui de Brasília, trabalhando na minha casa ou viajando pelo mundo? Dá uma olhada nos meus resultados dos últimos 30 dias. Em um mês eu fiz mais de 100 mil reais em vendas. Quer aprender um pouco mais sobre esse mercado e saber como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.